Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. O nosso conteúdo é oração subordinada substantiva e notícia, aula de retomada de conteúdo. Vamos aos nossos objetivos. Eles são ler e compreender o fragmento de uma notícia, retomar os conhecimentos sobre as orações subordinadas substantivas. Isso mesmo, estamos numa sequência de aulas que estamos trabalhando essa questão da subordinação das orações. Vamos à leitura de uma notícia, de um fragmento, acompanhe comigo. Fake News, TSE lança página para esclarecer eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lançou nesta quinta-feira uma página na internet para ajudar a esclarecer o eleitorado brasileiro sobre as notícias falsas, ou fake news, no termo inglês, que vêm sendo disseminadas pelas redes sociais. Para a Justiça Eleitoral, a divulgação de informações corretas, apuradas com rigor e seriedade, é a melhor maneira de enfrentar e combater a desinformação, além de campanhas para alertar os cidadãos. A Justiça Eleitoral informou que tem encaminhado os relatos de irregularidades que chegam ao seu conhecimento para investigação do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal. O objetivo é apurar eventuais crimes e responsabilizar quem difunde conteúdo inverídico. Encerramos a leitura do nosso fragmento e já temos um exercício. Vamos lá. Qual é o assunto principal dessa notícia? Está bem fresco aí na sua memória. Você pode até retomar a leitura do início da notícia e responder. Fez a releitura, identificou ou nem foi preciso? Você já estava com a resposta na ponta da caneta, da língua, já estava na sua mente qual é o assunto, a temática dessa notícia. Vamos conferir. O lançamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de uma página na internet para auxiliar o eleitorado brasileiro no esclarecimento de notícias falsas. Isso mesmo, esse fragmento aborda bem isso, né? Que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tem uma página onde pode ser denunciado aí crimes com notícias falsas, né? Notícias inverídicas, como nós vimos na notícia ali. Agora, pensando sobre isso, qual é o papel da justiça? E qual é o papel dos outros órgãos ali que estão sendo citados no fragmento que lemos?
Quais os papéis da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal? Qual função tem cada um? Cada um tem a sua função através desse trabalho com fake news. Vejamos. A Justiça Eleitoral encaminha os relatos de irregularidades ao Ministério Público Eleitoral e à Polícia Federal, que investigarão e responsabilizarão os disseminadores de notícias falsas. Isso mesmo, é o que nós temos no trecho, no fragmento. Então, ela recebe essas denúncias e encaminha essas denúncias para outros órgãos. Então, a Justiça, de posse da denúncia, repassa ao Ministério Público e também à Polícia Federal, que irão realizar uma investigação e também procurar responsabilizar quem são as pessoas, os emissores dessas notícias falsas. Com base nesse trecho, temos um quiz. O período acima é, letra A, um período simples, pois há uma oração. B, um período composto, pois há 2 orações. C, um período composto, pois há 3 orações. Faça a releitura do período, identifique os verbos e lembrando que, contando os verbos, você saberá o número de orações. Então, comece. Respondeu? Letra A, B ou C. Qual é a correta? Aqui diz sobre o período ser simples ou composto e a quantidade de orações que formam esse período. Confira a resposta. O período acima é um período composto, pois há 3 orações, 3 formas verbais. Vamos reler e encontrar, Já está destacada, mas vamos ver passo a passo esse período. A Justiça Eleitoral informou que tem encaminhado os relatos de irregularidades que chegam ao seu conhecimento para investigação. 3 orações, resposta à letra C. Nós temos o verbo informou, uma oração, tem, outra oração, e chegam, a terceira oração. Resposta certa, letra C, período composto, 3 orações. Com base na sequência do nosso conteúdo, vamos resgatar o conhecimento sobre o que é a função sintática própria do substantivo. Quais são essas funções próprias do substantivo? Nós temos aqui, a primeira delas é a função de sujeito. E o que é o sujeito? É o elemento sobre o qual se afirma algo. Então, de quem eu estou falando? De quem eu estou me referindo? É o sujeito da minha oração. Agora, a função sintática de objeto direto. O que é um objeto direto? É o termo que completa o sentido dos verbos, sem preposição.
Lembrando, o objeto direto ele completa um verbo que é transitivo direto, um verbo que exige esse complemento, esse objeto, sem preposição. Diferente do próximo, que é o objeto indireto. Essa função é o termo que completa o sentido dos verbos, com preposição. Então, o objeto indireto completa um verbo que exige uma preposição. Temos mais algumas funções aqui. A função de aposto é um termo que acrescenta informações sobre outro termo. O aposto ele sempre vem com a ideia de explicar, de acrescentar uma informação a mais. Complemento nominal é um termo que completa o sentido de um nome por meio de uma preposição. Lembrando, se o objeto direto, o objeto indireto completa um verbo, o complemento nominal completa um nome, completa um substantivo. Agora a função de predicativo é o termo que confere uma característica. Isso mesmo, vai apresentar uma característica. Quando falamos de predicativo, pode ser do objeto ou do sujeito. Quando estamos trabalhando em orações subordinadas, uma oração predicativa, ela vai passar uma característica, representar uma característica do sujeito da oração principal. Mas isso veremos detalhadamente a seguir. Exercício número 2, com o mesmo trecho que estamos trabalhando, considerando a oração destacada, responda. Nós temos a oração que tem encaminhado os relatos de irregularidades. Letra A. Que relação de sentido ela estabelece com a oração anterior? B. Qual função sintática ela exerce? Pode responder. Respondeu? Qual é aí a função sintática dessa oração destacada e também qual é o sentido que ela expressa? Qual é o sentido dela nesse período composto, né, que já vimos, 3 orações? Qual é o sentido que ela tem? Vejamos. A oração destacada completa o sentido do verbo informou, do verbo informar aqui, né, ele está conjugado. Então, que tem encaminhado os relatos de irregularidades, está completando. A Justiça Eleitoral informou isso que está destacado, esta oração, né? E B, se ela completa o verbo da oração anterior, ela tem função sintática de objeto direto. É o que acabamos de ver ali quando vimos os conceitos. Objeto direto, sim, completa o sentido do verbo. E é o que a oração está fazendo, né? Agora vamos revisar, utilizando essa oração, esse período, a questão da oração subordinada substantiva. Por que ela é substantiva, né?
A Justiça Eleitoral informou que tem encaminhado os relatos de irregularidades. Nós temos aqui duas orações, a oração principal e a oração subordinada, porque elas levam esse nome, principal e subordinada. A oração principal, ela traz as informações principais, por isso ela carrega esse nome. E também nós temos aqui, esmiuçando cada palavra que temos, a Justiça Eleitoral é o sujeito, tem uma função de sujeito. E temos na sequência o verbo, sujeito mais verbo. Lembrando que o verbo informar, ele pede complemento. Quem informa, informa algo. Informa a mensagem, informa a notícia. Aqui o que está sendo informado é uma oração, não apenas uma palavra. Por isso, nós temos uma oração subordinada substantiva. Substantiva por quê? Porque ela tem um papel de objeto, ela tem uma função sintática de substantivo, que é objeto direto. É o que nós temos aqui nessa próxima tela. Se ela tem função de objeto direto, ela carrega esse nome, substantiva objetiva direta, que é aquela que exerce função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. Essa função de completar o verbo da oração anterior. Outro tipo de oração subordinada, que ela tem a função de predicativo. Veja só o exemplo. O problema é de que é uma informação verdadeira. Nós temos a oração principal, o problema é. O que é o problema? Falta a característica desse problema, falta o predicativo, que é representado por uma oração subordinada, que exerce justamente esse papel de ser um predicativo, de apresentar uma característica do problema. Nós temos a oração subordinada predicativa, que exerce a função de predicativo do sujeito problema. Outro tipo de oração subordinada substantiva, que é a positiva. Esta é a dica, que não espalhem notícias duvidosas. Repare só, temos o verbo na primeira oração, na oração principal, o verbo é. O que é a dica? Esta. Temos o sujeito, o verbo, e temos o predicativo, que é a dica. Certo? Então é uma oração que está completa, não está faltando nada. Mas mesmo assim é uma relação de dependência com a oração subordinada, porque nós não temos aqui a explicação do que é a dica, que não espalhem notícias duvidosas. Essa oração ela tem esse papel de explicar, de ser um aposto. É a função que ela está exercendo em relação à oração anterior. Diferente das outras, que há uma relação também sintática de dependência, aqui há uma relação também de assunto, de tema sendo completado mais importante do que sintática. Por quê? Só voltando aqui, porque o aposto é algo acessório que você pode eliminar. A nível aqui, a oração está completa. Só falta o sentido, a mensagem, explicar o que é essa dica. Com base nisso, temos um exercício número 3. Classifique sintaticamente as orações subordinadas destacadas. 1, a positiva, 2, predicativa. Letra A. O objetivo é apurar eventuais crimes e responsabilizar quem difunde conteúdo inverídico. B. A notícia informa um tema que uma página na internet esclarece sobre notícias falsas. Pode classificar.
Classificou qual é a função sintática de cada oração destacada? Então confira. Letra A. A classificação ficou 2, ela é uma predicativa. O objetivo é apurar eventuais crimes e responsabilizar quem difunde conteúdo inverídico. Nós temos aqui, o objetivo é, o verbo é o é. O que é o objetivo? Temos sujeito mais verbo. O verbo é um verbo de ligação, ele tem um predicativo. O predicativo está sendo representado pela oração subordinada. Então, a classificação é 2 realmente. Letra B, a classificação é uma positiva, número 1. A notícia informou um tema, que uma página na internet esclarece sobre notícias falsas. Nós temos aqui, a notícia informa um tema, o verbo informar. Quem informa a notícia, sujeito, verbo, quem informa algo, informa um tema. A oração está completa. Só não sabemos qual é o tema. O tema vem sendo explicado pela oração subordinada à positiva. Então, classificação 1. Nós temos uma explicação aqui sobre o que é o tema. Agora, exercício número 4, sobre a mesma modo, com exercícios novos, frases novas. Classifique sintaticamente as orações subordinadas destacadas. 1. Completiva nominal. 2. Predicativa. A. Tenha certeza de que os responsáveis serão investigados. B. A realidade é que a divulgação de informações corretas enfrenta a desinformação. Classifique. Realizou a classificação de cada oração destacada? Então vamos conferir a resposta. Letra A. Tenha certeza de que os responsáveis serão investigados. 1. Nós temos uma oração completiva nominal. Letra B. A realidade é que a divulgação de informações corretas enfrenta a desinformação. Nós temos 2. Uma oração predicativa. Veja só, a número 1 em detalhe. Tenha certeza de que os responsáveis serão investigados. Qual é o verbo? O verbo é o ter, o tenha. Quem tem a certeza? Você, uma terceira pessoa, ele ou ela. Então, temos um sujeito que é oculto, o verbo, quem tem algo, tem a certeza. Um substantivo abstrato, um nome. Se eu tenho um nome aqui e a oração está completando esse nome, completiva nominal. A segunda, a realidade é que a divulgação de informações corretas enfrenta a desinformação. Nós temos o verbo é, o que é. A realidade, temos o sujeito, o é um verbo de ligação, exige um predicativo, está sendo representado por uma oração predicativa. A sequência ficou 1 letra A e 2 letra B. Estamos chegando ao fim e o que vimos nessa aula? Realizamos a leitura e compreensão de um fragmento de uma notícia, retomamos os conhecimentos sobre orações subordinadas substantivas. Temos as referências para uma aprofundação do conteúdo. Estamos sim no fim agora. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima.